vocês tiverem alguma pergunta referente ao meio ambiente, fiquem à vontade. Eu sou daquelas que eu gosto, adoro perguntas, adoro inquietações, né? A proteção ao meio ambiente, ela passa por todos nós. Ela passa pelo nosso querer, ela passa pela nossa sobrevivência, né? A proteção ao meio ambiente é a prática de proteger, né, o ambiente natural. O que é que nós fazemos de construtivo para a proteção do nosso meio ambiente? A partir dessa construção de pensamentos que a gente vai construir com o engenheiro aqui, a gente começa a ter ciência do que é a nossa responsabilidade direta, né? O que é que eu posso fazer que me dê qualidade de vida, porque quando eu tenho qualidade de vida, eu estou protegendo o meu ambiente, né? Se eu, por exemplo, eu tenho uma planta na minha casa e nela eu a alimento com produtos naturais. O que são esses produtos naturais? Nenhum tipo de agrotóxico, nenhum adubo orgânico ou químico, só orgânico. O que é adubo orgânico? É restos de alimento, restos da própria planta, né, casquinhas. Então a gente já começa a gerar aí um solo mais forte, mais fértil. Se a gente pudesse fazer isso no campo, a gente teria uma boa saúde, né? Vocês fiquem à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa, perguntem. Uma coisa que a gente vê nos países de primeiro mundo, na Europa especificamente, mas na Europa, as pessoas elas têm um cuidado específico e especial. Lá, eu lembro que há uns 20 anos atrás eu assisti um filme de papinha de bebê. Vocês me aguardem só um minutinho, tá certo? Eu vou precisar sair porque o convidado está me chamando por algum motivo. Só um minuto, volto já. Ah, entrou, tá aqui. Seja muito bem-vindo, Tássio. Estamos aguardando. Sim, voltando à Europa, uma coisa que eu lembro que era papinha de bebê orgânica. Até então eu não sabia o que era papinha de bebê orgânica. Boa noite, Tássio. Boa noite, Cleide. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Não se preocupe que ao longo do tempo as pessoas vão chegando. Boa noite, Conceição. E assim, as pessoas vão chegando e vão, né? E é bom porque também você também já vai poder falar um pouquinho também. Gostaria que você se apresentasse, porque vai ficar gravado, outras pessoas entrarão também depois da live e terão a oportunidade também de lhe conhecer. Tá certo. Boa Primeiro, noite, Cleide. obrigada, viu? Não, eu que agradeço também, Cleide, pela oportunidade, viu? Boa noite a você, Cleide, e a todos, né? Eu me chamo Tasso, né? Eu sou agrônomo, me formei na UFES, lá de Mossoró. Eu tenho especialização em gestão ambiental. Quando eu era estudante de projeto de educação ambiental em escolas públicas lá em Mossoró, estadual e municipal, com a implantação de hortas orgânicas visando levar a educação ambiental, certo? Às crianças, ensino fundamental, né? E Olha aí, coisa atualmente boa. eu trabalho no polo de educação à distância e estou levando a vida assim, né? Meu polo, viu, gente? Eu faço parte desse polo. Você trabalha no polo de educação à distância da Unifacex, né? Unifacex. Eita, gente, é polo 2015. Qualquer coisa, vão lá, procurem ele lá. Ele é o gestor de lá. Olha aí, coisa boa. Tássio, ele é especialista em educação à distância e em gestão ambiental. Então, a gente está com a pessoa certa e pode perguntar que ele está aqui para responder. Obrigada, Conceição. Olha aí, ó. Parabéns pelo tema, aí é importante. Eu Nada, estava fica à falando vontade. aqui, Tássio, um pouquinho antes de você entrar, eu estava falando aqui sobre, na Europa especificamente, as pessoas têm mais cuidado com a questão da alimentação.
Eu estava até falando que eu lembro que há 20 anos atrás, mais ou menos, não sou tão velha não, mas foi mais ou menos 20 anos atrás, eu assisti o filme Seja Bem-vinda, Galibe. Galibe Bro, é um jovem. Seja muito bem-vindo. Eu lembro que nesse filme era papinha de bebê orgânico. E aquilo me inquietou, porque até então eu não tinha ouvido falar no Brasil em orgânicos. Eu acho que já faz uns 25 anos mais ou menos esse filme. E aí, a partir daí, foi que eu passei a observar um pouco mais, e o orgânico ele veio surgir um pouco mais na frente. Mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente desses orgânicos. Que eu quero que você fale um pouquinho realmente. Qual a importância do engenheiro agrônomo na agricultura? Porque muita gente acha que engenheiro agrônomo não faz nada, né? É uma profissão que ela é bem complexa, né? A gente, na faculdade, a gente estuda disciplinas de cálculo, estatística, climatologia agrícola, genética de plantas, alimentação de animais, a forragem, né? Estuda fruticultura, horticultura, estuda a parte bovino, ovino, caprino, né? Tem muito agrônomo, às vezes, que vai trabalhar no INPE, né? No Instituto de Previsão Meteorológica, né? Se especializa nessa parte. Outros vão ser professores de cálculo, engenharia. Outros a parte de melhoramento genético de plantas, para aumentar a produtividade das plantas, né? Outros já vai para a parte animal. E outros já correm, a maioria corre para a parte vegetal, né? Que é essa que a gente vai falar agora, né? Aí, o que acontece? Você apenas tem um leque muito aberto, né? Você apenas joga uma semente no solo, você não está praticando agricultura, não, porque, tipo, existe toda uma ciência por trás disso, pesquisa, testes para verificar a qualidade da semente, se aquele produto causa contaminação ao solo, ao meio ambiente, às pessoas, né? É tudo, toda uma ciência por trás da agricultura, né? Tem muitos pormenores que as pessoas não entendem. E um leque gigante, né? Porque ele abre-se para muitas outras áreas. Por exemplo, na área animal, né? Que é para a área de estudos de solo especificamente, né? Também tem uma área específica para essa área. Você pode se aprofundar, porque o especialista é você, viu? Aqui, hoje, eu estou fazendo a mediadora, mas o especialista aqui é você. Então, fique à vontade, pode falar à vontade. Pronto, essa parte de solos, né? O que acontece? Você vai plantar determinado vegetal, você tem que analisar o tipo de solo, se ele já foi utilizado os produtos agrícolas, se ele está poluído, se ele tem fungos ali presentes. Aí a qualidade vai influenciar na produção, porque se você tem baixos nutrientes naquele solo, a sua produção não vai vingar, né? Porque tem que ser feita uma análise de solo, de nutrição, e também se tem produtos venenosos, como o agrotóxico, né? Se ele tiver uma dosagem acima do permitido, a planta vai absorver através da raiz e, consequentemente, quando ele for colhido, ele vai contaminar as pessoas, né? Além de já estar contaminando o próprio solo, a flora que tem ali, né? Os animais que tem ali, e a água, né? O lençol freático. Sim. Eu vi há um pouco tempo atrás, acho que no início do ano, mais ou menos, eu vi uma pessoa, que eu achei aquilo de uma falta, eu não sei se é de conhecimento, ou se a pessoa, eu não tenho nem palavras. A história foi a seguinte: eu vi, numa plantação de feijão, a pessoa botou o agrotóxico e no dia seguinte ela já colheu. E no dia seguinte, no mesmo dia já estava comendo, quer dizer, eu disse, você sabe o que você fez? Porque até isso também tem um tempo, né? Existe um tempo e ele não, eu não vi ele dosando. Eu vi só ele aplicando porque eu estava no interior, né? Interior é muito bom, né? Mas é bem por aí. A gente estava no campo e foi isso que eu vi e eu fiquei chocada com aquilo. O agrotóxico, ele é chamado de tóxico, não é por acaso, sabe? Ele
surgiu após a Revolução Verde, depois da segunda, ou após a Sim, Segunda Guerra Segunda Mundial, Guerra né? Mundial. Aí denominaram Revolução Verde. A desgraça chamada Revolução Verde, ela é baseada em monocultivo, que é você cultivar só uma planta em áreas imensas. Aí o que acontece? Você causa desmatamento ali. Você quebra toda a biodiversidade existente ali. Aí, objetivando apenas lucro, né? Essa agricultura tradicional, patronal, né, que é a do agrotóxico, ela fez com que as comunidades, aquelas pessoas que viviam nas áreas nativas, né, desaparecessem praticamente. Eles cultivavam a dita semente crioula, que é a semente natural da planta. Hoje em dia, Sim, para você ter um cultivo, você tem que comprar essas sementes das empresas. Você fica é, totalmente dependente do pacote da empresa, tanto de adubação mineral como do agrotóxico, certo? Aí causa o quê? A partir do momento que você perde a sua independência, o que acontece? Quem é o dono da empresa, ele vai ditar aonde ele vai querer produzir e o preço também. Vai causar mais exclusão sim, ainda. Aí o que sim. acontece? O preço dos alimentos também sobe, né? Por causa disso. É, é A, verdade. a promessa deles com o uso de agrotóxicos era aumentar a produtividade. Realmente se aumentou a produção de alimentos com o uso de agrotóxicos, mas ao mesmo tempo, inversamente, causou muita desgraça. Porque, assim, para você plantar áreas imensas de cana-de-açúcar, um exemplo, né, que é utilizado Sim, para açúcar e combustível, né, você é, tem que desmatar áreas imensas, né? Aí, sim, naturalmente, você vai causar desmatamento e quebra da biodiversidade existente ali. Aí, o que acontece? Vai se aplicar produtos ali, né? Veneno, né? Aí, a é. população que vive ali naquela região vai ser intoxicada pela aplicação do veneno, tanto aéreo, como algumas empresas que aplicam veneno, aplicam perto do leito do rio. Aí você absorve É, o veneno tanto pelo ar, como pela água e pelo alimento. é complicado, é uma cadeia de destruição, né? Na verdade, né? Não é uma cadeia alimentar, mas uma cadeia de destruição. Tá, olha aí, ó, Conceição Silva. Boa noite, Conceição, mãe de Tasso. Estamos assistindo. Olha, eu, sua irmã Evelyn, sobrinhos e família no Ceará. Olha aí, parabéns, Deus abençoe. Tá vendo? Seu Francisco Martins, seja muito bem-vindo. Mercado Porto Real, seja bem-vindo. Mr. Coke Picuí também seja bem-vindo. Eduardo Suassuna. Bertoleza está dizendo o seguinte: aqui na França as pessoas têm uma preocupação com o que eles põem na mesa. Por isso o movimento veganista cresce a cada dia. A gente vai falar sobre alimentos orgânicos e os não orgânicos, né? E a tendência natural das pessoas também migrarem para um outro tipo de alimentação, né? Cleide, falar o nome assim de algumas empresas que elas concentram a produção de sementes transgênicas, né? Eu já falar o que é transgênico aí, e dessa Sim, questão do agrotóxico. A Bayer, sim, Monsanto e Dow. São as três empresas que dominam esse mercado. Elas monopolizam essas tecnologias de sementes transgênicas e do adubação mineral, nutricional e de agrotóxico. Elas três, após a Segunda Guerra Mundial, dominam essa tecnologia. O que acontece? A moça quer saber sobre essa questão de ser vegano, né? Assim, isso. a alimentação orgânica e a alimentação vegana, né? Ela não é É, muito nova na sociedade, não. Na verdade, o orgânico ele ficou mais focado devido às consequências negativas do agrotóxico. Porque, assim, antes da Revolução Verde, né, da Segunda Guerra Mundial, sim, todo mundo se alimentava de forma natural. Não existia veneno, entendeu? era. Aí, após É, a Segunda Guerra Mundial,
Aí todo mundo está em moda de dizer, como orgânico. Como se orgânico fosse uma novidade. Não é novidade. É uma Não. agricultura que existe desde o começo do mundo. É uma agricultura praticada num ambiente nativo, que é na natureza, na floresta, entendeu? Em harmonia com a natureza. É por isso que é uma agricultura que existe há mais de 10 mil anos, né? Ela vem É, sobrevivendo porque ela causa equilíbrio com a flora, com a fauna e com o solo. E e hoje, então, equilíbrio. essa agricultura praticada hoje, quando está no máximo 10 anos, as empresas ficam migrando de estado de De, país, porque ele causa tanto desmatamento, poluição, que o solo não de suporta. pobreza de solo, né? O solo não suporta tanto desgaste, porque o solo, assim como o ser humano, o solo precisa de descanso, certo? Se você usa ele esse ano, nos próximos 6 meses, você tem que adubar ele, irrigar, fazer todo o processo de mineralização, que é a decomposição dos vegetais, para novamente ele ser nutrido, para você Sim, poder plantar novamente. Aí eles não fazem esse processo, eles exploram ao máximo o potencial do solo, e depois que o solo não dá a produtividade que eles querem, ele sai dali, deixa o solo poluído, degradado, e a população local também prejudicada, por causa que a empresa saiu dali, deixou de gerar empregos, e ainda deixou o solo e a água poluídos. é complicado, E né? a devastação da quebra da biodiversidade local. Olha aí, é uma cadeia muito grande, na verdade, né? É. É, Tasso, a agricultura sustentável, né? Qual é o papel dessa agricultura sustentável e o papel do engenheiro agrônomo? Que papel esse engenheiro agrônomo exerce nessa agricultura sustentável? Para que Bom, as o pessoas papel do. também possam entender. Eu também sou leiga e eu, eu também pergunto por isso. Não, com certeza, a gente estamos aqui todos aprendendo, né? O papel do agrônomo, agora eu digo porque assim, dentro da agronomia, existe dois tipos de agrônomo. O agrônomo que Sim, ele é a favor dessa agricultura tradicional, que ele não sim, respeita o meio ambiente, e o agrônomo que é a favor da agricultura orgânica, dessa agricultura agroecológica, que é chamada também de agricultura orgânica. A hum, agricultura orgânica, ela é praticada geralmente de forma comercial, a a orgânica. orgânica, E a que chamamos de sustentável. sustentável. E a Sim, agroecológica, ela também é sustentável, só que ela é praticada geralmente em florestas. São comunidades locais que praticam essa agricultura dentro de florestas, não em zona urbana. E até em zona sim, rural também. Ela tem toda uma cadeia em harmonia. Flora, fauna, solo. E a natureza, assim, em completa harmonia. Já a agricultura orgânica, geralmente ela é praticada, tipo assim, pode ser na zona urbana também. Você pega, às vezes, vê aquelas. Aqui mesmo, aqui em Natal, eu já tive de ver. Alguns, aqui no centro de Natal, determinado pedaço de solo, aí tem lá sim, plantio de feijão orgânico. O que é que significa o plantio de feijão orgânico? Porque ele não está utilizando nenhum tipo de produto químico nem agrotóxico. agrotóxico. Aí Adubo você diz assim, químico, por exemplo, ele não está usando, né? tá, não, só natural. A Sim, função do agrônomo que trabalha de forma sustentável é difundir, sim, é difundir esse respeito ao meio ambiente, né? Que as empresas, né, o IBAMA, o Ministério da Agricultura e as próprias empresas investam em tecnologia sustentável. O que é sustentável? É você investir em tecnologia com base natural, com base na natureza, desenvolver produtos tanto para adubar, como para controlar uma praga, uma doença, de forma natural. Que você, tipo assim, você desenvolve um produto para matar fungo, né? Ele chama lá plantas daninhas, chama de ervas daninhas, né? Alguma bactéria que tem ali, para controlar aquilo ali de forma natural, né? E tipo, usando você usando produtos a favor da naturais. própria natureza.
Isso, essa é a agricultura sustentável. É uma agricultura que você tira da Sim, natureza, ou que você vai tanto cultivar como você vai controlar os problemas presentes ali no teu plantio. Né? Você não tá. utiliza produtos químicos. Então, assim, E esclarecendo para quem não entende, deixa eu ver se eu vou fazer uma comparação e você me diz se é mais ou menos isso, para que as pessoas que estão aí possam entender. E as que ainda vão ver. certo, certo. Eu lembro que na minha infância, a minha avó morava em sítio. Então, na nossa infância, nas férias, sítio, né? Todo mundo, a felicidade. A gente brincava no meio do milharal, dos feijões, a gente fazia muita traquinagem. Eu lembro que a agricultura que lá do sítio era a seguinte: ela plantava feijão intercalado com milho e plantava mandioca intercalada com melancia. Era sempre muito misturado, a melancia, o girimum. Onde tinha batata doce, ela plantava outro tipo também. Ela nunca plantava só uma, ela plantava o que chamavam de leirão de batata doce. Aí ela plantava feijão próximo. E é mais ou menos isso, a sustentável? Pronto, pronto, é o que eu disse, né? Que você, tipo assim, você vai utilizar produtos naturais para controlar algum problema que tem na agricultura, né? E um dos quesitos importantes e fundamentais nessa agricultura sustentável é a diversidade. Que você disse agora, são várias culturas plantadas em conjunto no ambiente. É a diversidade. Aí, que é o contrário da agricultura tradicional, que ela tem o quê? Monocultivo. Monocultivo. Você só É, vai cultivar uma planta em áreas imensas, causando o quê? Quebra da biodiversidade. Você só tem uma planta numa área imensa. Você causa quebra numa de área muito biodiversidade. grande. É. Porque aí Essa vai é a... aparecer as pragas, né, específicas daquela planta e vem numa quantidade muito grande. Você reproduz rápido. Porque Olha aí, estou você quebra a aprendendo. biodiversidade. Olha aí. Porque quando... Bertoleza está perguntando, olha, a gigante alemã Bayer seguirá vendendo o polêmico glifosato. Ah, cadê? O glifosato. É produto herdado da empresa Monsanto. Qual a opinião de vocês sobre isso? No caso, a sua, como engenheiro. Pronto. O glifosato ele é utilizado para matar plantas daninhas, né? Plantas daninhas são plantas que elas competem com a cultura principal por nutrientes, né? Já foi Sim, comprovado cientificamente que tem como glifosato, o agente laranja, causa sim, prejuízos à flora, à fauna, ao lençol freático, à nossa saúde. Infelizmente, ainda segue sendo utilizado na produção. Infelizmente. sim, Não era para ser mais utilizado, porque assim, já tem provas científicas de pesquisas de institutos e universidades que são agentes que causam prejuízo. Infelizmente, o Brasil tem muitos produtos químicos e venenos para controlar pragas e doenças na lavoura que já foram proibidos nos sim. Estados Unidos e na Europa, mas seguem sendo utilizados aqui. Sem Infelizmente. controle, né? Sem controle. Além de ser sem, Seja bem-vinda, além, Lucilene. além de ser sem controle, eles já foram comprovados cientificamente que causa câncer, né? Dos problemas causados, causa desregulação da tireoide, Da né? tireoide Problema no também. ovário, causa malformação do feto, problema cerebral, entendeu? É bem E, agressivo mesmo, né? é, Como diz Matuta, é bem ruim mesmo, né, o negócio. E ainda assim, é. o nosso presidente abriu aí, né? Trouxe aí, abriu um leque aí, liberou algumas coisas Eu, a mais. Só Jesus. Salve-se quem puder. eu tenho uma lista aqui, eu vou só falar aqui a lista dos Tá, produtos atualmente é a lista mais recente da Anvisa, e foi sim, os produtos que utilizaram mais veneno na lavoura. sim. Eu abaixei um artigo científico aqui, deixa eu só pegar aqui só para a gente comentar.
A Anvisa é a Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, né? Ela, em parceria Sim, com o Ministério da Agricultura, né? Ela sim. divulgou a quantidade de amostras contaminadas nos alimentos, né, por agrotóxicos. O primeiro lugar foi o pimentão, certo? O Uau. pimentão, segundo lugar foi morango, terceiro lugar pepino, quarto lugar alface, quinto lugar cenoura, sexto lugar abacaxi, sétimo lugar beterraba, oitavo lugar couve, o nono lugar o mamão e o décimo lugar tomate. São Ou alimentos aí seja, que a gente consome diariamente, né? A ou maioria seja, dos brasileiros estamos ingerindo veneno. veneno. Aí o que acontece? Qual o problema maior do veneno? Ele não se dissipa no organismo. A gente não expele ele. Você só absorve e chega um momento que devido ter absorvido tanto veneno, o seu corpo vai causar alguma desregulação. Pode ser na tireoide, pode desenvolver um câncer, pode desenvolver o cérebro, pode perder a capacidade de raciocinar, pode ficar mais lento seu raciocínio, pode dar arritmia cardíaca, entendeu? Pode causar perda de fertilidade no esperma, né, no homem, pode causar também perda de fertilidade na mulher, né, porque às vezes a mulher não consegue engravidar, porque o homem às vezes não consegue engravidar uma mulher, às vezes muita mulher hoje tem problema de tireoide, né? Eles causam desregulação da tireoide, né? E causa TDAH em criança, entendeu? Aquela agitação na criança, né? Causa E hoje a gente tem visto muita criança assim. malformação do feto, entendeu? Eles, infelizmente, alteram o código genético da gente, ele prejudica. É Já porque ele. quando a... Pode falar. Pode falar, Cris, pode falar. Não, eu que interrompi, pode falar. Porque eu pensei alto. Eles já prejudicam já a gente já quando a gente está na forma fetal já. É tanto que já fizeram pesquisas aí, ele sai no leite materno. Infelizmente, no leite materno sai princípio Complicado. de agrotóxico. A gente já ingere ele desde bebê, né? Desde criança. Tá aí. A Aline Silva, ela até falou sobre a Anvisa, né? E também fala, o veneno está na sua mesa. Um documentário muito É uma, bom sobre o assunto. indico para todo mundo Então, assistir esse documentário, O Veneno Está na Mesa. Ele vai falar tudo isso aqui que eu estou falando de forma mais detalhada aí, dizendo desde o agrotóxico começou a ser utilizado após a Segunda Guerra Mundial aí pelas multinacionais. Falam aí que, infelizmente, como eu comentei anteriormente, as multinacionais chegam com a permissão do Estado, com é isenção complicado, né? com seus produtos, para utilizar a área, né? Pinta e borda, entendeu? Pinta e borda no sentido, usa a terra, o solo, até não ter mais produtividade, deixa o local e vai para outro país. O que acontece? Fica o prejuízo. A população local, às vezes, vivia naquela agricultura que eu te disse anteriormente, a agroecológica, convivendo em harmonia ali, todo mundo. Por que em harmonia? Porque ninguém utilizava monocultivo. Tinha várias É, culturas ali presentes em harmonia ali. Aí chega a multinacional, vê que aquele solo é fértil, né? Aí visando apenas lucro, é tanto que a maioria do lucro das empresas não fica no país de origem, eles enviam para a sede, e a sede dessas empresas fica na Europa e Estados Unidos. aí a gente cada vez perdendo mais, né? A utilização indiscriminada dos produtos agrícolas, produtos químicos, na agricultura tem alterado a microbiologia do solo. Você tem algum Isso. comparativo que a gente possa falar um pouco sobre? Para Temos. construir aí um raciocínio bem bom, né? Infelizmente, os órgãos fiscalizadores fingem que fiscalizam. O agrotóxico só pode ser vendido com receita. Chama receituário agronômico. Assim como um médico emite receita, o agrônomo emite receita também para esses produtos. Porque, como o nome diz, agrotóxico é tóxico, né? Legal. Infelizmente,
pouco se fiscaliza, aí o que acontece? Ocorre a venda indiscriminada. Aí muitas pessoas que compram não aplicam na dose, além do produto já ser tóxico por natureza, se aplica de forma descontrolada, desregrada, tipo, eu tô com um plantio de abacaxi, aí chega lá, às vezes compra um produto que é para ser utilizado em banana, aí aplica lá no abacaxi. Além de ser um produto errado, aplica em superdosagem. Aí pronto. Aí Aí acaba. acaba de. Aí o Porque solo você. mais pobre, a microbiologia vai embora, né? Porque assim, como eu te disse, ele é tóxico por natureza. Mesmo você aplicando na dosagem mínima recomendada por vários institutos de pesquisa, universidades, ele causa toxicidade. Ele vai matar, ele vai desequilibrar a microbiota do solo e da água E também. Ele vai matar toda aquela microbiota ali o também, meio. peixes ali e também do solo, fungo, bactéria, entendeu? Ele vai desequilibrar de todo jeito, é tóxico, de todo jeito vai causar desequilíbrio, mesmo sendo dosagem mínima. Não existe dosagem confiável para agrotóxico, infelizmente. Agrotóxico. Não se fala isso, não se Complicado. fala porque vai É. causar vai mostrar a verdadeira face dessa desgraça. Porque Na ele verdade, a não. gente está ingerindo veneno, estamos encurtando o nosso tempo de vida, estamos alimentando uma cadeia de agrotóxicos, de outra forma, não só a cadeia dos agrotóxicos, mas também a cadeia química, né? Porque a gente termina nas farmácias É, químicos. é uma cadeia, Cleide, que anda de mãos unidas, né, mãos atadas. Porque, assim, É, você pega a indústria do agrotóxico, ela planta a desgraça, né? Ela planta a desgraça. é, Aí a gente tem come saída. assim todo dia, né? Aí, consequentemente, se a gente está ingerindo veneno todo dia, segundo uma pesquisa da Anvisa, cada um de nós ingere quase 6 litros de veneno por ano, né? Por ano. Aí multiplica a idade da pessoa por 6, né? Aí a pessoa vai saber quanto ingeriu até hoje. É complicado. E aí É, não é excretado, e aí termina que nos tornamos. O câncer vem com mais facilidade, né? E não porque se assim, combate um veneno com outro, né? é efeito dominó, na verdade, né? Você começa aplicando um produto errado na plantação, aí como tem algumas empresas ali, supermercados, que vendem uns produtozinhos, que eu não lembro o nome, que diz que retira agrotóxico dos alimentos. Infelizmente, é uma falácia, é uma mentira que existe aí. Porque agrotóxico, ele não fica armazenado na superfície do alimento. Na folha. E se fica muito pouco, entendeu? A maioria dele fica armazenado internamente, ou seja, não sai mais da não sai mais. Aí as empresas se aproveitam do desconhecimento da maioria da população E e botam. vem daquele produto prometendo mais saúde. Mentira. Mentira. Infelizmente, não vai dar mais saúde. A maioria do agrotóxico ele já foi absorvido durante o cultivo, desde o plantiozinho da semente até a colheita. Ele já absorveu e não sai mais dali. Não tem nenhum produto que expila agrotóxico. Não existe. É, é cruel. Eu sei qual é o nome do produto, inclusive eu já cheguei. Por não saber, eu já usei. É complicado. Você acha que o meio ambiente pode ser melhorado com a boa agricultura de produção sustentável? Pronto. Mulher, você quer Pode. participar da live? A Como? gata. A gata querendo participar da live. Já Sim. subiu, já desceu. Vaga, desça. Pronto. Ela sobe, quando ela cisma, ela fica subindo e descendo, que quer participar. Você acha que o meio ambiente ele pode ser melhorado com uma boa agricultura de produção sustentável? Se ele está Pode sim. danificado, nós encontramos, vamos trazer para a nossa realidade. Uma empresa esteve aqui durante muito tempo, deixou o solo muito pobre.
Vai levar alguns anos, eu creio, mas você acha que aquele solo tem condições de ser recuperado aos poucos com essa diversidade de agricultura? Cleide, a gravidade da desgraça causada pelas essas empresas com essa agricultura tradicional é tão assim devastador que eles nem divulgam. Sabe quanto tempo leva para formar uma camadazinha, 1 centímetro de solo? 1 centímetro de solo. Você tem a superfície hoje do solo poluída e degradada, né? Sem a microbiota natural dele, causada por agrotóxicos, né? E por desmatamento. Beleza. Para você recuperar 1 centímetro de solo, para que ele fique fértil novamente, né? Tem a produtividade máxima que ele tem hoje, demora 100 anos. 100 anos. Uau! Ou seja, é muito trabalho e provavelmente essa nova geração que vem aí vai sofrer bastante. 100 anos. 100 anos. Porque eu tenho visto que a gente já está sofrendo as consequências. Eu tenho visto, é sua área, não é a minha, mas eu acho que a gente pode construir um bom pensamento nessa história. Eu tenho visto muitas queimadas. A queimada, ela empobrece o solo, a gente sabe, né? Com certeza. Eu tenho visto, quando não tem uma queimada, que aqui no Brasil aconteceu uma coisa fenomenal. Esse ano, normalmente queima, assim, mas é o homem que vai lá e queima. Esse ano foi um descontrole tão grande. Aí, me corrija também se eu estiver errada. Normalmente dizem que existe, a gente sabe que existe um tipo de planta que armazena gases naturais, né? E aí, com a quantidade do sol, do sol sobre o calor vai aumentar, ela vai criar um fogo, mas não um desastre tão grande como tem acontecido esse ano, né? Pronto, essa questão do desmatamento, de toda essa problemática ambiental que a gente está tendo aí, ela não é do nada e nem é por acaso. Ela já vem, na verdade, ela se iniciou com a Revolução Verde, que as empresas fizeram desmatamentos imensos para fazer monocultivo. Aí o que acontece? Tudo tem causa e consequência. Causa e consequência. A natureza está começando a mostrar sinais que essa agricultura ela não tem mais condições de ser mantida. Tem que praticar agricultura sustentável. Porque também o SUS aumentou a quantidade de gente no SUS, doente em várias doenças. Problema neurológico, cardíaco, tireoide. Câncer hoje é uma coisa muito comum, coisa que antes da Segunda Guerra Mundial não era. Agrotóxico. Só que, tipo, é uma coisa que é, infelizmente, escondida da sociedade, porque senão não vão consumir os produtos dele e ele não vai ter lucro. Só que por mais que hoje essa verdade seja dita, o agricultor hoje está totalmente dependente do pacote deles. A semente transgênica é um exemplo disso. Não era para a gente estar utilizando semente transgênica atualmente. Por quê? Ela foi desenvolvida há pouco tempo. Ela requer pesquisa em vários locais, vários países, estados, vários tipos de solo. E depois dessas pesquisas, você tem que passar no mínimo avaliando cada semente por 10 anos. Avaliando tudo. Se interferiu na microbiota do solo, na diversidade existente localmente, né? Avaliar também se ela causou algum problema de desregulação hormonal nas pessoas, se causou algum problema no sequenciamento genético das pessoas, porque você está afetando uma coisa natural, então requer tempo e pesquisa. Infelizmente, a gente está consumindo produtos hoje, além de serem com agrotóxicos e transgênicos, que não se sabe ao certo as consequências que vai levar tanto a nossa geração como as próximas. Por quê? A gente naturalmente, quando a gente tem filhos, né, nosso código genético vai para eles também. E já vai sendo alterado ao longo do tempo e vai de geração para geração. O que você falou aí me fez pensar nessa vacina que está pesquisando. Então, assim, é mais ou menos isso. Já que se mudou geneticamente ali, então tem que ser bem estudado.
Porque senão não tem como entrar, porque quando você está se alimentando, ingerindo, também o seu está interferido, né? E vai mudar o teu também. Porque assim, todo produto, toda pesquisa, ela requer inicialmente testagem. Você tem que fazer testagem em vários locais, vários grupos, e depois dessa testagem, você tem que analisar. Analisar sobre Que foi o que diferentes. não foi feito aqui. Você tem que analisar sobre diferentes óticas, diferentes vertentes. Requer tempo e diferentes análises. Diferentes vertentes para quê? Você chegar num produto final confiável. Confiável. No Porque, mínimo, porque no assim, se mínimo, você né? utiliza. Você utiliza seu produto só aqui dentro do Brasil. Aí você quer exportar ele para outros países. Aí a pessoa, não quero seu produto. Você não fez pesquisa com seu produto no meu país, no meu solo, nas minhas características ambientais, tanto de flora, de fauna, de solo, entendeu? É, É complicado para se essa parte ter. essa parte de estudo, né? Que tem que fazer o estudo primeiro, ver se é viável, a viabilidade daquele Tem que local. a viabilidade, tanto assim, É, financeira como, eu digo, para a saúde, tanto do sustentável. solo, É, do meio ambiente, da gente mesmo que vai consumir esses produtos, entendeu? Quais as e consequências que vai cada, causar na nossa e genética, cada região tem suas características próprias, né? qualidade. Tem, Isso. e o assunto tá É bom, tá porque, rendendo. Olha aí, entrou mais gente aqui, vamos dar uma faladinha com o pessoal. Erivanaide. Eliabe, dá os parabéns a você. Boa noite. Jaqueline do Vale, Marcos, 28 Marcos França, Itamara, doutora Nalu, Raimundo Ayano, temos aqui uma defensora, muito bom. Tá vendo que coisa boa? Bertoleza, aqui, famosa em Mossoró. Ah, tá. E o que quer dizer da agrícola famosa em Mossoró? Ah, Jane Dessa, nutricionista, é bom porque a gente tá bem diversificado. Olha aí, infelizmente, agrícola famosa, é? é a Em agrícola Mossoró. famosa. E A, agri- é? a agrícola famosa, ela é mais uma multinacional que ela pratica a agricultura tradicional, com uso de Sim, agrotóxicos. com os Só que agrotóxicos. a conversa bonita das empresas que usam agrotóxicos é que eles utilizam o limite permitido, certo? Existe limite permitido mínimo, né? Em todos os produtos agrícolas, quando você está cultivando ele. Só que Sim, ninguém diz que o limite mínimo é tóxico. Ele não deixa de ser tóxico porque ele está mínimo, entendeu? Não deixa, nem deixa de a ser tóxico para o meio toxicidade vai estar ambiente, lá. nem Vai estar deixa de lá. ser tóxico para a gente. Aí o que acontece? Como eu já disse, a gente não expele veneno, a gente só faz absorver, entendeu? É. Então, eles usam a máscara que diz a gente pratica agricultura dentro dos padrões, utilizando limite mínimo, respeitando a natureza, ai, ai, ai. Só que o que acontece? Por mais que utilize o mínimo, ele vai estar poluindo o solo, a flora, a fauna e a água e a gente. Vê o Vai. efeito dominó? Aí a gente morre de todo jeito, a gente tá se matando, se envenenando de todo jeito. Essa live não Não podia tem ser, no outro dia não tem que ser hoje mesmo, jeito. viu? Porque, olha aí, minha gente, olha aí, ela está esclarecendo, a empresa chama-se Agrícola Famosa, é verdade. Tem aqui outra uma pergunta, eu acho. Tá, sim. Aline, a gente inclusive vai falar sobre esses efeitos, né? Quer dizer, a gente não. Eu começo e vocês vão construindo esse pensamento aí, tá? Está aí orientando vocês. Sobre esses efeitos danosos, né? Que a agricultura, porque quando se mexe com agrotóxico, eu precisava, né? Eu tinha que pesquisar antes para a gente poder falar aqui. Eu descobri coisas que eu fiquei assim chocada. E aí precisava que ele falasse um pouco, que Tasso falasse um pouco sobre. Por quê? Porque com o uso contínuo do agrotóxico muda a probiótica do solo. Mas e esse Isso. trabalhador, como é que ele fica, né? Como é que ele fica ele está mexendo com aquilo,
como é a qualidade de vida dessa pessoa, como é que esse corpo dessa pessoa reage a tanta agressão. Porque eu já cheguei a ver, gente, parece mentira. Aqui no Rio Grande do Norte, na colônia de Pium, tinha um tempo chamado, era Horta e Grangeira. Não sei se você chegou a conhecer esse projeto, Tasso, ou você ouviu falar. Acho que era na época do governador Fernando, né? Era na época do governador José Agripino, se eu não me engano. Eu lembro que as pessoas, elas pegavam esse veneno com a mão, nos tonéis, misturando a água com aquele veneno. A mão ficava aquela água branca, aquele cheiro insuportável. Eu era criança, eu lembro que eu fui ver e eu olhava e eu fazia coisa fedida, mas a pessoa achava que estava normal. E aí, fala um pouquinho desses efeitos tão danosos. Vamos lá. O agrotóxico, Cleide, quando ele é utilizado no campo, né, ele existe todo um critério de proteção também para ser utilizado, Sim. que chama de EPI, né, que pode ser uma massa, luva, né, para a pessoa utilizar esse produto. Só que, infelizmente, às vezes por falta de fiscalização do Ministério do Trabalho, muitas empresas se aproveitam e apenas aplicam o produto, né, através de seus trabalhadores, sem máscara e sem proteção. O que acontece? Se a gente já fica intoxicado consumindo esse alimento, imagina ele que está aplicando diretamente aquele produto sem proteção. É por isso que, infelizmente, eles mais cedo, geralmente é de câncer, por causa que eles além de absorver o produto no ar, na hora que está aplicando, eles bebem aquela água daquele leito, daquele rio que eles estão cultivando ali, naquela região. Aí junta a água, entendeu? E junta um alimento envenenado. Aí é tripla, né? Intoxicação tripla do pobre trabalhador rural. Infelizmente, é triplo dele. O risco dele é gigante de desenvolver um câncer rapidamente. Sem precedente. Porque vai no ar, água e alimento. E a gente aqui da zona urbana é só no alimento. E ele é 3. Alimento, água e água. Ele é 3. Imagina só. E uma coisa que eu observo, que você falou uma coisa bem interessante, teria que usar os EPIs, né? Mas quando você está contra o vento, borrifando, porque agora já usa os tratores, mas ainda tem algumas pessoas, algumas comunidades que usam aquela manual, né? Aí tá bombeando ali, aquela manualzinha pequena, o vento leva, carrega para ele, independente se ele estiver aqui, borrifando aqui, porque às vezes a inteligência, não sei o que é, tá contra o vento. Aí vai todo assim, para cima dele. Porque essa questão da aplicação do agrotóxico, ela, além dessa proteção do EPI, né, tem todo um estudo por trás disso. O que acontece? Ele geralmente tem uns equipamentos lá que verifica qual está a direção do vento. Existe um melhor horário para se aplicar agrotóxico, justamente por causa disso. Porque quando você está aplicando o produto e tem o vento, ele está vindo, vamos dizer assim, na sua cara, né? O que acontece? Aí tem que o INPE, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, né? Eles informam para a empresa qual a direção do vento melhor para se aplicar o produto. Por quê? Por causa disso. Porque além de você aplicar o índice de contaminação. Isso. Porque, tipo assim, quando você aplica o produto e a direção do vento está a seu favor, aí o vento vai trazer todo aquele produto para você, em vez de ser para a plantação, né? Aí isso chama de deriva.